Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro da jornada de transformação interior. Como o tempo está passando rápido, mas a gente também está nessa caminhada, construindo esse caminho de paz interior, esse caminho de transformação. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, e nós estamos aqui com alegria na alma, desejando a você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Boa noite, Jussara, boa noite, Sandra, bem-vindas, meninas queridas. Boa noite a todos que sempre têm nos acompanhado durante todas essas semanas, meses já, né? Sandra, Sinara e vocês que estão em casa participando conosco. Boa noite. E a gente agradece, porque com alegria a gente está transmitindo para TVC, e aí nessa parceria o Conselho Espírita Internacional, a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Amigo Espiritual, a TV7 e a TV Secal. Então sejam todos muito bem-vindos. E o tema de hoje, pacificadores, resolução. Nós vamos iniciar fazendo a descrição da tela. A tela estará inicialmente assim. Depois eu me retiro da tela, ficam a Sandra e a Jussara, para que você, internauta, que tem necessidade do recurso de Libras, estamos aqui para atender ao teu direito linguístico. Nós oferecemos também aqui a condição para que a tela esteja maior e você possa ter mais facilidade em visualizar os sinais. Nós estamos aqui em 3 telas, 2 acima e uma abaixo. À esquerda do seu monitor, na região acima, estou eu, Sinara. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos pretos, curtos. Estou usando óculos com armação escura. Uso um fone de ouvido em forma de arco, com o microfone acoplado. Estou vestindo uma blusa com fundo branco, com folhas na tonalidade marrom. E atrás de mim há um quadro com flores vermelhas e amarelas, são papoulas. À direita do seu monitor está a Jussara Korngold. Ela é uma mulher de pele clara, cabelos loiros, lisos, na altura dos ombros. Jussara está usando uma blusa com tonalidade azul, azul e azul mais escuro. Atrás dela, uma estante com livros e outros objetos. Abaixo dessas 2 telas, nós temos a Sandra Santiago, a nossa intérprete de Libras. Sandra é uma mulher de pele clara, de cabelos cacheados, ondulados, melhor dizendo, na altura dos ombros. Sandra está vestindo uma blusa preta para facilitar a visualização dos sinais. E atrás de Sandra, uma parede branca. Então, sejam muito bem-vindos. Esse é um canal que prima por levar o Espiritismo, incluindo todos aqueles que necessitem de algum recurso, esse é o nosso esforço. Então, Jussara é representante do Conselho Espírita Internacional e a gente roga a Deus que abençoe infinitamente o teu trabalho, de fazer esses laços entre as nações através do Espiritismo. Que Deus abençoe tua jornada. Jussara também é presidente da Federação Espírita Americana, e esse trabalho da Jornada de Transformação Interior está baseado no livro Transformação Interior, que Jussara escreveu, trazendo ali os ensinamentos do Sermão da Montanha, correlacionando as 13 virtudes de Benjamin Franklin. E nós estamos na lição que trata da pacificação. Jussara,
Está com você a palavra. Deus te abençoe, Sandra. Que Deus te abençoe na transmissão desses sinais de luz. Até já. E aí, lembro os internautas, coloquem seus comentários, suas perguntas no chat. E ao final, a gente vai trazer e fazer esse momento de interação. Está com você, Jussara. Deus a abençoe e a Sandra também. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos todos estar em paz. Então, hoje, justamente dando continuidade a essa nossa jornada, aos tópicos que nós temos explorado no sentido de nos ajudar nesse processo de transformação interior, baseados nas bem-aventuranças e também nas 13 virtudes de Benjamin Franklin, que seguem exatamente de acordo todo aquele processo, né, todo esse código que Jesus nos deixou. Parece que é uma coincidência, né? Mas esses espíritos são maravilhosos. Nós não planejamos que realmente no nosso último dia, né, aqui da jornada no ano, né, porque nós continuamos mais dois meses ainda, temos mais pela frente, mas é que nesse ano, no dia 29, nós estaríamos falando não somente de paz, mas também trabalhando essa virtude que Benjamin Franklin nos coloca sendo tão necessária como a resolução, né? Então, falar de resoluções para o final de ano, para o ano que começa, então é um tópico muito, muito apropriado, né? Para começarmos compreendendo, assim, o que era paz para Jesus, né? Porque quando Jesus chega e fala bem-aventurados os pacificadores, né? Então ele estava aqui enfatizando a importância daquele que pacifica. Obviamente, para nós podermos pacificar, nós temos que ter a paz dentro de nós. Eu não posso oferecer algo que eu não tenha. E ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós vamos estar analisando justamente isso, toda essa passagem mais um pouco, mas vamos pensar um pouquinho nessa palavra paz e no significado da paz para Jesus, né? Porque nós entendemos paz como sendo assim, estarmos com serenidade, tranquilos, quietos, mas às vezes a gente pode estar tranquilo, né, ou com uma aparência de tranquilidade, podemos estar quieto até num canto, mas não trazemos necessariamente a paz dentro de nós. Então, nós nos lembramos que Jesus foi criado dentro da cultura hebraica, né, frequentando as sinagogas, e dentro quando falamos sobre o povo judeu, nós temos essa palavra que é shalom, né, que é a palavra que nós compreendemos como sendo uma palavra que traz paz. Mas o significado dessa palavra, e é muito importante nós entendermos, porque é nesse contexto que Jesus vem trazer, né, o que ele fala de paz, de pacificador, não é o shalom não significa apenas desejar ao outro a ausência de coisas más, mas é desejar ao outro a presença de todas as coisas boas. Então, quando eu falo paz, né, quando eu falo no shalom, que eu estou desejando a paz, esse sentido é muito mais profundo, né? Eu estou pensando na elevação espiritual da pessoa, estou pensando num sentido de amor, estou pensando justamente nessa presença de coisas boas, né? E Jesus nos fala que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, isso quer dizer que quando nós ainda não trazemos a paz dentro de nós não estamos representando o nosso Pai, seja lá onde estivermos no momento nos encontramos na Terra.
Porque Deus é a paz, né? É uma questão fundamental, né? Refletir dessa maneira a natureza do Pai. E a natureza do Pai se expressa através dessa paz, né? Nesse sentido assim abrangente, né? Então é muito importante nós compreendermos que para nos denominarmos filhos de Deus, para representarmos e refletir a natureza de Deus em nós, nós temos que estar trabalhando com a paz. Quando nós vemos tudo isso, né, analisamos todos esse entendimento, e com toda essa pacificação que Jesus vem e promove para justamente ele também, filho de Deus, né? Realmente filho de Deus, refletir a natureza do Pai, ele vem e apregoa a paz com todos, a paz que chega ao desejo de eu querer tudo de bom para você. E o que acontece? Qual era a expectativa daquele povo em relação à chegada do Messias? Era justamente que ele tivesse até assim uma certa presença que inspirasse a rebelião, ou que projetasse a rebelião daquele povo, que ele pudesse unir todos para a expulsão, né, dos invasores romanos naquela época. Mas aí vem Jesus e fala que não, que ele apregoa a paz. Então nós compreendemos a dificuldade que foi para o povo judeu naquele momento entender essa proposta de Jesus, vivenciar essa proposta de Jesus, se conformar em estar sob o jugo de um povo que o dominava. E, infelizmente, na nossa história, nós temos visto uma sucessão de guerras. Até o ano de 1968, por exemplo, nós tivemos mais de 14 mil guerras registradas. Depois, mais algumas, né? Até o presente, desde essa época, mais de 100 nações têm estado envolvidas de uma forma ou de outra em guerra. E só no século XXI, até uma última contagem, nós já tínhamos tido mais 22 guerras. Então, nós vemos que ainda, infelizmente, apesar de a palavra paz ser uma das mais significativas, né, do nosso vocabulário, ela ainda é uma palavra das mais evasivas na experiência humana. Então, nós falamos de paz, desejamos paz, mas não nos empenhamos para a conquista da paz, para trazer a paz em nossos corações. Então, é justamente como nós nos posicionamos ainda que levou Albert Einstein a declarar o seguinte quando está perante a ameaça de uma guerra nuclear. Ele disse que isto não era um problema físico, mas uma questão ética. E o que nos aterroriza não é exatamente a força da bomba atômica, mas o poder da maldade do coração humano, esse poder explosivo para o mal. Então nós vemos que nós podemos estar criticando o comportamento de governantes, eles promoverem esses embates que acabam transformando a vida de tantas pessoas, né, que estão subjugadas nessas zonas de guerra, mas tudo isso advém dos processos de egoísmo,
né, dos processos destrutivos e perniciosos que ainda habitam no coração humano. É por isso que também Benjamin Franklin nos falou que nunca houve uma boa guerra ou uma paz ruim. Nós deveríamos refletir sobre isso, né? Quando nós vamos falar, não, aquela guerra, meu país, minha representação foi muito boa porque nós ganhamos. Nenhuma guerra pode ser boa. E nenhuma paz vai ser ruim quando nós estamos realmente falando sobre esse processo de trabalho interior para essa conquista e para que essa conquista se reflita na nossa existência, no nosso pequeno círculo, que acabará atingindo outros círculos, né? Neste caso, a referência que Benjamin Franklin nos faz a respeito de trabalharmos uma das suas virtudes, né, para nos tornarmos pessoas de bem, é a questão da resolução. Então, resolver executar o que se deve, executando sem falhas aquilo que resolvermos. No nosso trabalho de transformação interior, nesse trabalho de crescimento espiritual, sem dúvida alguma, a nossa resolução deve estar moldada nesse código de vida eterna que Jesus nos legou no Sermão da Montanha. Trazermos em nós essas beatitudes, as virtudes que nos farão realmente sermos filhos de Deus, sermos a representação, né, o reflexo de Deus em nós, a marca divina da nossa criação, finalmente sendo aquilo que nos orienta no nosso comportamento. Então, nós vamos nos resolver a realizar esses passos, né? A dar esses passos. E compreendemos que é um processo difícil, temos todas as semanas, né, conversado, estamos aqui, né, nessa proposta. E é muito importante, porque quando chega nessa época de final do ano, que é a época que nós fazemos assim um balanço, né, mesmo sobre o nosso ano, as nossas ações, o comportamento, emoções que tivemos, aquilo que deixamos de fazer e que refletindo poderiam ser ações que nos levam ao crescimento que nós, mais uma vez, negligenciamos. Então, é um momento onde, através dessa tomada de consciência, nós podemos praticar essas resoluções que vão nos levar a um processo, ainda que gradual, em direção àquilo que nós queremos nos transformar. Então, Gandhi já nos falava, né, que nós devemos nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. É muito fácil nós olharmos para as pessoas e dizermos, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas quando chega na hora de nós olharmos para nós mesmos e falarmos, será que eu estou fazendo todo o esforço necessário para poder trazer e viver essa paz? Normalmente, quando nós falamos de paz, uma classificação que podemos usar é que existem 3 tipos de pessoas. As que violam a paz, as que fingem a paz e as que fazem a paz. Vamos ver aonde nós nos encontramos e aonde nós queremos estar, né? O que quem são essas pessoas que violam a paz? Bom, imagino que todos nós conhecemos aí alguns, né?
que se encontram em nossa jornada, né? Aqueles seres necessários para o nosso aprimoramento, para exercitar a nossa paciência, né? As virtudes que ainda estamos em processos primitivos de conquista, né? Então, a pessoa que viola a paz é aquela que faz de tudo para quebrar os relacionamentos, que sempre vai estar procurando criar problemas, divisão, gostam de estar confrontando as pessoas, discordam de tudo, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, elas fazem isso motivados pelo egoísmo. Elas são manipuladoras, egocêntricas, não é necessariamente por um ideal. São pessoas que ainda não conseguem viver em paz. E se está tudo calmo, está tudo tranquilo, elas têm que arranjar uma situação, provocar uma situação para tirar a serenidade que pode existir em volta delas. Nós vemos isso muito, infelizmente, também no seio da família, né? Nos círculos mais próximos. Tem sempre aquela pessoa que não que seja mais difícil, mas é que traz realmente esse confronto e que traz essas dificuldades para o lar. Mas existe aquele que finge a paz. Quem é aquele que finge a paz? É aquele que prefere dizer que está em paz do que falar realmente a verdade, que vive numa ilusão, né? Porque se acontece alguma coisa que pode tirar essa pessoa, vamos dizer assim, do sério, né? Pode tirar essa paz ilusória, a pessoa tenta evitar qualquer conflito, qualquer confronto, o que à primeira vista parece muito bom nós evitarmos conflitos, evitarmos confronto, desde que nós não estejamos, assim, sufocando também dentro de nós um sentimento que não é real e que, de alguma maneira, em alguma hora, ele vai se manifestar. Então, são pessoas que fazem de conta que está tudo bem, mas que vivem com tristeza, com angústia. Então, por exemplo, vamos dizer que essa pessoa tem um amigo que está tomando um caminho muito difícil, muito ruim, que ela sabe que vai ser muito prejudicial. Ela poderia se colocar numa posição de chegar para esse amigo e dizer: olha, isso que você está fazendo, você não vai se dar bem. Vai lhe causar problemas, vai lhe causar aborrecimentos. Mas ela fica com medo, porque sabe que se ela for dizer e manifestar a sua opinião, dar o seu conselho para esse amigo, ele pode não ficar feliz e isso pode gerar um mal-entendido, uma problemática. Às vezes até tenta, e no primeiro sinal já de uma situação um pouco mais difícil, a pessoa se recolhe. E quando, ao invés de ela se recolher, se ela é realmente amiga, ela devia dizer: olha, eu não me importo se você vai ficar com raiva de mim, mas eu vou insistir com você porque eu estou preocupado com você, preocupado com o seu futuro, e sei que esse caminho que você está tomando não vai ser um caminho bom. Sabe aquele ditado que a gente adora, né, falar, brincar, que é aquela perguntinha que a gente faz, né? Você quer ter paz ou ter razão? Esse é um comportamento das pessoas que fingem a paz, né? De novo, não estamos querendo dizer aqui que vai lá, confronta, entra na briga, não. Mas também chegar no momento em que você finge, né,
que não, que a outra pessoa tem razão, que é isso mesmo, como é que nós vamos fazer, ajudar essa pessoa num processo educativo para que ela se transforme, de repente, para melhor, se nós estamos escolhendo uma posição egoísta de nos manter na tranquilidade, né, para não realizar esse benefício. Então, vamos refletir a respeito do você quer ter paz ou ter razão. É bonitinho, é engraçadinho, mas nós temos que refletir sobre isso, até que ponto realmente é esse nosso entendimento, não é um entendimento também, em algumas situações, equivocado. E existem aquelas pessoas que realmente procuram promover a paz, né? Então lembre, né? Primeiro, aquele que viola a paz, o que finge a paz e o que promove a paz. Mas como nós falamos no início, para nós promovermos a paz, nós temos que ter paz dentro de nós, né? O que significa ter essa paz? Ter essa paz significa que nós vamos estar pensando não mais de uma forma essencialmente egoísta, porque nós estaremos pensando em colocar o bem-estar dos outros, às vezes até acima da nossa própria necessidade. Fazendo todo um trabalho, um processo com extrema sabedoria, com graça, com um coração verdadeiramente envolvido, engajado nas questões espirituais, que independem até do rótulo religioso espiritual que professamos, que independe até se frequentamos ou não um templo religioso, porque o universo, né, é a casa do Pai, né? Sabemos que promover a paz não é fácil. Muitas pessoas que tentam fazê-lo, elas acabam sendo mal interpretadas, acabam sendo rotuladas de excêntricas, de fora da realidade, quando nós deveríamos verificar o papel tão importante que elas fazem, que é construir pontes entre elas. Ao invés, né, entre todas as pessoas, ao invés de promover qualquer tipo de separatividade, promover a união. Então, todos aqueles que chegam, por exemplo, e trabalham para eliminar os preconceitos da Terra. Por que termos preconceitos? Preconceitos de raça, preconceitos de gênero, preconceitos, né, de nacionalidades. Quando nós conhecemos a realidade da reencarnação e sabemos que nós mesmos já estivemos em diferentes corpos, diferentes países, diferentes raças, diferentes situações, mas que somos todos filhos de Deus. E que, como filhos de Deus, queremos sim seguir essa beatitude de nos transformarmos em pacificadores para refletir a natureza de Deus aonde quer que estejamos. É por isso que o pacificador, mais do que tudo, ele é motivado pelo amor. Aquele amor real, não é o amor como nós ainda rotulamos aqui na matéria, é o amor que compreende que somos todos filhos do mesmo Pai Criador, irmãos e irmãs em humanidade, e que estamos aqui para realizarmos juntos essa proposta. É por isso que, de uma certa forma, nosso querido Francisco de Assis, inspirado e conectado, sem dúvida alguma, neste momento de refletir Deus nas suas palavras que se tornaram imortais,
ele grava na sua prece, logo no início: Pai, Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Ele coloca como condição primeira, no desenrolar de todo esse processo que ele nos traz nesta prece, se tornar um instrumento de paz. Aonde tem ódio, levar amor, onde ofensa, perdão, discórdia, união, trabalhando assim as polaridades do que significa o ser velho, né? Ainda imerso nas sombras da ignorância, e o que significa o ser novo que vai trabalhar para as conquistas que o levará à redenção espiritual. Nos mostrando como regra de conduta que, inclusive, tudo aquilo que nós desejamos para o outro, primeiro façamos ao outro. Porque no momento em que nós lançamos ao mundo as virtudes sublimes, nós estaremos, sim, sem dúvida alguma, recebendo também de volta do mundo tudo aquilo que nós plantarmos, que lançarmos através das nossas ações. Então, faça de nós um instrumento de sua paz. Jesus compreendia que essa paz não iria se implantar ou ser conquistada ainda durante a sua jornada. Por isso que ele dizia que, de uma certa forma, ele não veio trazer a paz, mas a espada, nos mostrando que, ainda que naquele momento, nosso desejo era de uma conquista pacífica, que dentro dos processos evolutivos que nós escolhemos aqui na humanidade da Terra, ainda veríamos discórdia, dissensões, fanatismo. Mas ele nos prometeu que o reino do Pai iria ser implementado aqui em nosso planeta, aonde, cansados finalmente de um combate sem solução, que só nos traz desolação, levando distúrbio até mesmo no seio das famílias, nós reconheceremos que não existe um outro caminho a não ser o da sublime mensagem, palavra de nosso querido Francisco de Assis. Pai, fazei-me um instrumento de vossa paz. Que essa seja, assim, uma inspiração para uma resolução que possamos exercitar para o nosso começo do ano. Aí no Brasil, especificamente, nós temos o costume de, na passagem do ano, nos vestirmos de branco, trazendo ainda aqueles atavismos, mas esse branco representa exatamente a paz. Então, que dessa vez, se formos realmente colocar o branco para a entrada do ano novo, que ao nos olharmos no espelho, nós pensemos: este branco que eu trago por fora é o branco que eu quero incorporar e trazer em mim como instrumento de paz, para que eu seja e me torne verdadeiramente filho, filha de Deus. E agora nós vamos então dar continuidade atendendo as questões, né, as perguntas que serão colocadas, chamando de volta a querida Sinara.
Ei, linda abordagem em torno da paz, da pacificação. Tem alguns comentários dos internautas e a gente os convida, né, Jussara, a colocar aí perguntas, a se pronunciar. Vamos ver aqui. Tinha uma curiosidade da Elis Patrícia acerca da palavra shalom, né? Ela perguntando como é que se escrevia essa palavra, e ela tinha ouvido em um canal estrangeiro. E Tá. você falou do shalom aí. Então, você escreveu certinho, é assim mesmo, né? Shalom, né? Porque é uma maneira que normalmente, né, o povo hebraico, né, os judeus se cumprimentam. Então, quando você olha, em vez o nosso oi, tudo bem? Para eles é shalom. Mas é tão bonito, né? É uma palavra tão poderosa, né? Porque como nós falamos, quando na questão da tradução nós falamos que shalom é paz, nós perdemos o contexto, né? Ficamos simplesmente na palavra e perde o contexto. Porque, que nem diz, eu não estou simplesmente te desejando paz, eu estou te desejando paz, né? Tudo de bom que pode acontecer com você. Então, são aquelas palavras mágicas mesmo, né? Que tem uma abrangência, que tem aquele poder, né? Lembra aquelas palavras mágicas que a gente fala, né? Abre-te sésamo, né? Que a gente, até na cultura, no hinduísmo, né, eles falam, né, os mantras, né, palavras de poder, de força, né? O shalom é uma dessas palavras, né, que reverbera na alma do que pronuncia e na alma do que recebe, obviamente quando vem já com a intenção, né, de desejar realmente ao outro todo o bem possível. Isso, maravilhoso. Daniel Rosa está sempre aqui, né, Ele estava Jussara? comigo ontem numa outra live, eu anotei lá, falei, Daniel, você Você de aqui, novo! que alegria, né? Tem um comentário dele, É, Jussara, que ele fala, né? Somos muito felizes com a pacificação que nos fazem sentir na máxima ternura de alma e acolhimento inclusivo dignificante, né? Então ele faz esse comentário aqui desse trabalho de inclusão e falar da pacificação, o quanto dá paz falar de paz, né? é verdade, viu, Daniel? Eu acho que às vezes a gente se esquece, né? Como nós somos encrenqueiros, né? Como nós procuramos dificuldade para a nossa vida, né? Podíamos, é aquela coisa, né? Por isso que veja, no Shalom, quando eu falo, veja o entendimento, né, do povo do judeu. Se eu te desejar só a paz, pode não ser suficiente. Porque você pode estar em paz por causa da saúde, mas não está em paz por causa de um filho problemático. Ou não está em paz por causa de algum problema que você pode estar passando pela vida, né, na sua vida profissional. Por isso que nesse sentido dessa palavra, ele é abrangente de dizer, né, que você tenha a presença de todas as coisas boas. Então, se nós listarmos o essencial para o nosso bem-estar, para a nossa paz, então é um conjunto de coisas, né? Mas muitas vezes, porque nós temos essa visão ainda tão limitada, né? E a gente fala, né? Coloca aí, né? Um quadro branco na tua frente, põe um pontinho escuro e pergunta: o que você está vendo? Todo mundo vai falar: estou vendo um ponto escuro. Então tem lá 99% do quadrinho branco, 1% que é um pontinho escuro, a gente vê o pontinho escuro. Então nós temos essa facilidade
de perdermos a nossa paz quando um dos setores da nossa vida está em dificuldade, está passando alguns desafios. Quando nós deveríamos analisar o todo e dizer, bem, é um desafio, é uma dificuldade, mas olha todo o resto. Então, com o suporte de tudo que eu tenho de bom, eu vou procurar, então, reunir, né, as minhas forças para poder superar a dificuldade que ora se apresenta na forma de isto ou aquilo, né? Então, mas ainda é difícil, né? Porque a gente também tem aquela que o pessoal gosta de falar, né? Síndrome do coitadinho, né? Sempre falar, não, mas a coisa tá ruim, porque se a gente fala que tá bom, Deus me livre se Deus vê, e aí a gente pensa que ele vai mandar alguma coisa ruim, porque tá tudo muito bom na nossa vida, né? Enfim, então são coisas que nós precisamos realmente refletir, mas falar de paz, ir em busca dessa paz e descobrir realmente o que ela significa, à medida que nós formos vivenciando em pequenas áreas da nossa vida, em pequenos momentos, nós vamos achar tão maravilhoso que nós vamos estar cada vez mais trabalhando para conquistá-la de forma permanente. Isso. Jussara, tem 2 comentários da Elis Patrícia que eu acho interessante você abordar. Um é que ela fala da depressão que ela sofre e que está longe dela, está longe de mim. Quando me desanimo, me alegro no YouTube com os vídeos. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa mensagem positiva, essa mensagem de esperança, o quanto ela é importante. E ela destaca aqui, né? Quando eu estou para baixo, quando eu me desanimo, eu vou para os vídeos do YouTube. E o outro, quando ela faz, que quando ela diz que ela não consegue mudar os outros, mas o nosso hábito, né? Mudar as pessoas não conseguimos, mas mudar nosso hábito de viver conseguimos quando nós queremos. Então, Elis, essas suas colocações podem nos levar a uma outra live, viu? Mas vamos tentar resumir um pouco. Excelente essa sua atitude de procurar nas coisas dignificantes, né, nos processos dignificantes, combater a depressão, esse estado de espírito mais negativo. É a melhor maneira, né? Nosso querido Divaldo, ele sempre, quando ele está falando sobre depressão, né? Às vezes ele comenta que a veneranda, o espírito, né, de Joana de Ângeles, diz que a única maneira de nós substituirmos alguma coisa negativa é colocando algo de positivo. Então, nesse sentido, quando nós nos encontramos nesses estados mais deprimidos, seja, né, numa questão, porque nós temos sempre que fazer a diferenciação. Existem estados, né, que são os estados que nós nos encontramos deprimidos, e existe também, obviamente, os processos de depressão, que são clínicos, né, que tem que ser levado com acompanhamento médico, né, todo necessário para nós nos reerguermos. Mas, sem dúvida alguma, nós procurarmos essas ferramentas, né, são extremamente importantes, de algo que vai nos ajudar a quebrar a sintonia, porque muitas vezes também, quando nós nos encontramos nesses estados mais depressivos, de profunda tristeza, nós também acabamos atraindo para nós espíritos que sintonizam, né, nessa mesma faixa de vibração. E se nós mudarmos a nossa
atitude mental, né? Nós também, então, com isso, estaremos afastando essa sintonia daqueles que se chegaram perto de nós. Então, continue fazendo isso, né? Realmente é a melhor solução. Na segunda parte, espera um pouquinho, dá para você pôr de novo, Sinara, que agora eu já até meio me esqueci aqui. Ela diz: mudar as pessoas não conseguimos. E nem é da nossa conta. Vocês sabem que eu falo muito assim, né, gente? A gente tem que cuidar da nossa vida. Isso não é uma atitude egoísta e muito menos não cristã, tá? Na verdade, nós estamos aqui para cuidar justamente de nós, da nossa vida. Com isso, não significa que nós não vamos ajudar os outros e promover o bem, espalhar a verdade, espargir o amor, a fraternidade. Não. Mas nós só podemos ter controle daquilo que nos pertence. As emoções me pertencem, as minhas reações e ações me pertencem. Eu só posso ter controle disso, eu não posso ter controle da vida dos outros. Posso influenciar? Sem dúvida alguma, posso influenciar. Mas lembra que até no livro dos médiuns, quando tem o capítulo que fala das obsessões, então tem uma parte que os espíritos Kardec coloca lá, né? Que não existe arrastamento. Como é que é a última palavra? Fala assim para o mal, né? Não existem arrastamentos para o não mal, né? permanente. Agora me deu um branco, esqueci. Estou ficando preocupada, porque eu estava escutando uma palestra do Divaldo que ele falava que quando a gente esquece o que estava querendo falar agora, a coisa fica feia. Mas vamos lá. Então, não existe um arrastamento que nós não possamos combater, né? Então, por mais que eu possa ser influenciada por outras pessoas possam ser influenciadas por mim, sou eu que estou no comando, né? Então, eu só tenho controle disso. E eu acho que é muito importante nós nos lembrarmos disso, né? Não estamos falando em processo de educação de filho, porque educação de filho, enquanto eles não estão de maioridade, não fazemos mais do que a obrigação de estarmos realmente trabalhando na condução desses espíritos que nos foram entregues, né? Estamos falando de uma maneira geral. Então, temos que fazer isso, né? Cuidar realmente daquilo que estamos fazendo, porque quanto mais nós refletirmos, né, uma melhora em nós, mais nós veremos ou poderemos motivar outras pessoas a fazerem. Quando eles pegam e falam, puxa, mas a Jussara tinha lá um problemão, né, que era difícil lidar com ela nesse sentido. Mas olha, agora ela mudou. Aí eu começo a pensar, puxa, mas ela tinha isso, sabe o que eu também tenho? Como é que será que ela mudou? Será que eu consigo também? Bom, mas se ela conseguiu... Eu também consigo. Então é porque dá, porque olha que estava feio, né? Enfim, né? E assim nós vamos, através das nossas ações, dos nossos exemplos, né, provocando essa mudança, né? Como o Gandhi fala, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então vamos seguir nesse caminho, né? E no sentido da paz é a mesma coisa, eu vou ficar me angustiando porque o outro não está fazendo o seu dever de casa. Eu tenho que pensar se eu estou fazendo o meu. Eita, tem várias perguntas aqui. Aí você vai precisar, assim, ser mais curtinha. Quase breve. Tá bom, vamos lá. Às vezes é difícil, né? Para a gente prestigiar aqui. Vamos ver, Edneia, como utilizar os ensinamentos de São Francisco de Assis na nossa jornada de transformação interior. Edneia, já pode ser bom se de repente nós lêssemos essa prece todos os dias.
para nos lembrar, né? Porque nós esquecemos dessas preciosidades. Fala, ai, mas que lindo! Mas um lindo que nós mantemos à distância. Vamos trazer perto. Então, eu acho que se aquilo começar a entrar realmente em nós, né? Tudo bem pela memorização, pela repetição, né? Não tem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se nós continuarmos num processo assim, basta nós nos relembrarmos de que é esse o caminho que nós queremos seguir. Ou seja, vai na linha do que a Sandra perguntou aqui, Jussara, que ela diz: transformação interior é muito difícil. Por onde devemos começar e manter nesse propósito que é a chamada mudança? É um Então, pouco do que você falou agora? Sandra, na verdade, né, é por isso que nós nos propusemos a fazer essa jornada, né? Primeiro para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Em teoria. Em teoria é muito fácil. São ensinamentos básicos que estão conosco, né, as bem-aventuranças, há mais de 2000 anos. Mas nós nos situarmos, primeiro pensando, é isso que eu quero fazer? Já está na minha hora, não está? Estou cansada de esse outro estilo de vida que me traz tanto sofrimento, que não me dá a paz. Então, começa com uma determinação, com a resolução que nós estamos trabalhando hoje. Eu me resolvo de que eu vou realmente tentar. Qual que é o nosso problema? Nós somos impacientes. Eu comprei a linha hoje, né, para fazer um bonequinho, eu quero ver ele pronto amanhã. Não é assim. Né? Por isso que nós insistimos nos nossos comentários em repetir. Nós somos ainda da terceira categoria dos espíritos. Temos muita limitação, fraquezas, imperfeições, mas elas estão cada vez mais ficando para trás. Quanto mais eu me empenhar, eu vou seguir no caminho, nessa jornada adiante. Então, é não desistir. Hoje mesmo eu estava fazendo uma palestra mais cedo, falando sobre os discípulos. E aí eu dizia, qual a diferença dos discípulos de Jesus para nós? Talvez em questões de conhecimento, de possibilidades intelectuais, nós estejamos muito na frente deles. A diferença é que eles persistiram e não se deixaram intimidar pelas próprias imperfeições e desafios que encontraram no caminho. É só o que nós precisamos fazer. Não é fácil. Então, mas quando a gente cai a primeira vez, dói o joelho, né? Arranha, se rala. Mas levanta, ele cicatriza e nós seguimos adiante. Então é isso, é persistência, o devagar e sempre. Não dá para a gente querer acordar no dia seguinte, opa, 2021, sou uma pessoa nova. Não, isso é ilusão. Mas é preciso a resolução para dizer eu quero ser, né? Exato. Eu quero. Ô, Jussara, a Cidinha Mota pergunta aqui. Ela diz: normalmente achamos que para não criarmos problema com as pessoas, devemos nos calar em todas as circunstâncias, pois se falarmos, podemos tumultuar e perdermos a paz. Quando devemos nos colocar? E ela complementa: é melhor sempre nos calarmos? Olha, o Livro dos Espíritos tem uma pergunta que eu não lembro, é lá para o 900, qualquer coisa assim, que fala:
para nós sermos bons, é necessário somente não praticarmos o mal? É mais ou menos assim a pergunta, também não sei de cor. E os espíritos falam, não. Não basta não praticar o mal para ser bom. É preciso uma virtude ativa. Então, né, nós vemos, essas são questões muito delicadas, né, porque nós temos que saber ter a percepção de compreendermos que existem momentos, sim, que o melhor é nós nos calarmos, né? Nós sabemos que quando a pessoa está completamente fora de controle, não tem como nada o que falarmos atingir aquela pessoa. Então, nós temos que manter a nossa calma, nossa tranquilidade, buscarmos refúgio na oração, aguardarmos um momento propício e com calma, tranquilidade, sem crítica e julgamento, aí sim, nas questões necessárias, nos expressarmos, né? Então, nós temos que, depende da circunstância, né? Cada um vai ter que analisar, né? O que é, qual seria o melhor momento para, de repente, trazer o que é necessário à tona. Mas, sem dúvida alguma, nós não vamos nos contentar, né, naquela paz fingida que nós falamos, de alguma forma ela vai acabar se manifestando, às vezes até em processos de doenças no nosso corpo, né? Então, temos que respeitar também, né, as nossas necessidades, mas nunca procurando confronto. Então, é sempre muito relacionado, assim, à nossa intenção. Quando a intenção é realmente construtiva, e não de crítica, de destruir, de dizer, tá vendo como você não é uma pessoa boa, ou isso ou aquilo, aí é mais fácil, realmente, as nossas palavras encontrarem ressonância nos ouvidos daqueles que estão nos escutando. É um exercício, não é? É um exercício. Tem outros comentários que vão nessa mesma linha do que hora falar, que hora calar, se deve dar razão, se deve discutir, que você já abordou aí a gente entende que o comentário foi contemplado, né? Jussara, nossa hora Chegou. chegou, e chegou rapidinho, né? E hoje eu queria pedir a você para a gente encerrar com uma prece, agradecendo por esse ano que foi de tantas lições. E não vou dirigir sua prece, vou deixar você livre, pedindo a todos aí que possamos sintonizar nesse momento. Está com você, querida, a palavra. Jesus amado, neste mês em que celebramos a sua vida entre nós, queremos honrar as palavras de virtude que tu nos trouxeste. O convite para que possamos ser cada vez melhores, para que possamos deixar que a nossa luz interior, reflexo da divina criação, brilhe em todos os ambientes em que nos encontrarmos. Ajuda-nos, Mestre amado, que ao
transpormos mais um ano de acordo com a contagem que fazemos aqui na matéria, que possamos seguir com nosso espírito renovado de esperança, aonde não mais deixaremos que o domínio das emoções negativas prevaleçam em nós, nos enceguecendo para as realidades da vida eterna. Que neste momento de transição possamos dar a nossa contribuição no despertar dos irmãos e irmãs que ombreiam conosco nesta caminhada, para que o teu reino de amor se faça em todos os lares, em cada um de nossos corações. Ó Mestre amado, caminho da verdade, da vida eterna, leva-nos ao Pai, possamos ser dignos de nosso Pai Celestial, trabalhando cada vez mais para as conquistas que nos levarão verdadeiramente à paz interior. Que o Pai de bondade e misericórdia nos envolva com o seu amor, que eflúvios de saúde, de paz, trabalhem as nossas células para que estejamos com este veículo precioso que é o nosso corpo material, em harmonia, a fim de que nosso espírito cresça ainda mais. Graças a Deus. Graças a Deus, com alegria na alma. Nós desejamos a todos feliz ano novo. Agradecemos a Deus pelo ano que passou, por essa caminhada, cada instante. Eu agradeço a Sandra por esse trabalho tão lindo, que nos toca profundamente o coração. Jussara, gratidão pela oportunidade da gente fazer essa caminhada com os internautas. Que Deus abençoe esses propósitos no bem. E a gente convida você a se inscrever, a curtir, a divulgar a boa mensagem. É tão importante que ela ganhe espaço no mundo, não é? E a inteligência artificial aí que existe por trás desses recursos do YouTube, do Facebook, passam a identificar aqueles vídeos que são marcados como gostei, que são compartilhados como uma mensagem que vale a pena ser assistida. Então façamos a nossa parte divulgando a boa nova. Fiquem com Deus, feliz ano novo, meninas! Um cheiro na alma, até terça-feira. E a gente vem terça-feira com a Denise Lino, da Paraíba, nossa querida, vai trazer o tema Coração Pacificado.
Deus abençoe. Tchau, Jussara. Sandra, feliz ano novo. Sandra, como é feliz ano novo, hein? Libras. Feliz ano novo. A gente vai treinar para não passar vergonha aqui. Beijo, fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser.